Boa noite, eu sou a Dani e hoje você vai ouvir A Marca na Parede. Esta é uma adaptação livre do conto de Virginia Woolf que está disponível em domínio público. Se você gosta de histórias assim, se inscreva no YouTube e no Spotify para ouvir os próximos episódios. Talvez tenha sido em meados de janeiro deste ano que levantei os olhos pela primeira vez e vi a marca na parede. Para fixar uma data, é preciso lembrar o que estava diante de nós. Por isso, penso agora no fogo aceso, no véu constante de luz amarela sobre a página do meu livro, nos 3 crisântemos na jarra redonda que está sobre a lareira. Sim, devia ser inverno. Havíamos acabado de tomar o chá e eu fumava quando olhei para cima e percebi a marca na parede pela primeira vez. Através da fumaça do cigarro, meus olhos pousaram por um instante nas brasas. E aquela velha fantasia, a bandeira carmesim tremulando na torre de um castelo, voltou à minha mente. Vi, como sempre, um cortejo de cavaleiros vermelhos subindo um penhasco negro. Mas, para o meu alívio, a fantasia foi interrompida pela marca. É uma fantasia antiga, automática, provavelmente formada na infância. A marca, negra sobre a parede branca, era pequena e arredondada, a uns 15 centímetros acima do parapeito da lareira. Como nossos pensamentos saltam para um objeto novo, erguendo-o por um momento, como formigas que carregam febrilmente uma palha e depois a abandonam. Se fosse marca de prego, não teria sido para um quadro comum. Talvez para uma miniatura. Imagino a miniatura de uma dama de cabelos empoados, faces pálidas como creme e lábios vermelhos como cravos. Uma fraude, certamente. As pessoas que moraram aqui antes de nós escolheriam algo assim. Um quadro antigo para um cômodo antigo. Muitas vezes penso nessas pessoas desconhecidas. Nunca mais as veremos. Jamais saberemos o que aconteceu depois. Diziam que queriam mudar o estilo dos móveis. Ele começava a argumentar que a arte deveria ter ideias por trás quando fomos separados, como acontece com a velha senhora prestes a servir o chá ou o jovem que ergue o braço para rebater a bola no quintal suburbano quando passamos de trem. Mas quanto à marca, não estou segura. Talvez não seja de prego. É grande demais, redonda demais. Eu poderia levantar e verificar. Mas se o fizesse, provavelmente não saberia dizer com certeza o que é. Porque uma vez feito algo, ninguém sabe ao certo como aconteceu. Ah, o mistério da vida. A inexatidão do pensamento. A ignorância humana. Para mostrar como temos pouquíssimo controle sobre nossas posses, sendo acidental que este modo de vida seja o que chamamos de civilização, basta enumerar algumas perdas. 3 caixas azuis de ferramentas para encadernação, talvez a mais enigmática das ausências. Gaiolas de pássaros, aros de ferro, patins de aço. Uma caixa de carvão Queen Anne.
um quadro de bugigangas, um realejo. Tudo se foi. Até as joias. Opalas e esmeraldas jazem talvez entre raízes de nabos. Como é preciso raspar e aparar para ter certeza de alguma coisa? Às vezes me espanta ainda ter roupas no corpo, estar sentada entre móveis sólidos. Se quisermos comparar a vida a algo, talvez seja como ser lançado a 80 quilômetros por hora por um túnel subterrâneo e desembarcar do outro lado sem um único grampo no cabelo, lançada nua aos pés de Deus. De pernas para o ar, em campinas de asfódelos, como embrulhos jogados pela calha do correio, cabelos voando para trás como a crina de um cavalo de corrida. Sim, isso expressa a rapidez da vida, o gasto incessante e a constante recuperação, tão ao acaso, tão sem rumo. E depois da vida? A lenta queda dos talos verdes e espessos, até que o cálice da flor, ao se voltar, nos envolva em luz vermelha e púrpura. Por que não nascer lá como aqui? Indefesos, sem fala, incapazes de focar os olhos, agarrados às raízes da grama, aos pés de gigantes? Árvores, homens, mulheres. Talvez não saibamos o que são por 50 anos ou mais. Apenas espaços de luz e sombra, cruzados por hastes espessas, formas imprecisas de rosa pálido e azul, que aos poucos se tornarão mais definidas, ou algo assim. E, no entanto, a marca talvez nem seja um buraco. Pode ser algo arredondado e escuro. Uma folha de roseira esquecida no verão. Não sou uma dona de casa muito atenta. Veja a poeira sobre a lareira. Poeira que, dizem, cobriu Troia 3 vezes. Fragmentos de vasos recusando-se à aniquilação. A árvore junto à janela bate de leve no vidro. Quero pensar com calma, espaçosamente. Nunca ser interrompida. Nunca ter que me levantar. Deslizar de um pensamento a outro, sem hostilidade, sem obstáculo. Mergulhar fundo, para longe da superfície e seus fatos isolados e incontestáveis. Shakespeare. Qualquer outro. Um homem sentado solidamente numa poltrona, olhando o fogo, enquanto uma chuva de ideias cai de um céu alto demais para ser visto. Ele inclina a cabeça, apoia a testa na mão. Outros espiam pela porta aberta numa noite de verão. Mas que enfadonha essa ficção histórica. Prefiro outra linha de pensamento. Uma que indiretamente me favoreça. Não um autoelogio explícito, mas algo mais sutil. Entrei na sala. Falavam de botânica. Mencionei a flor que vi crescendo num monte de lixo em Kingsway. A semente deve ter sido plantada no reinado de Carlos I. Que flores havia naquele reinado? Não me lembro da resposta. Talvez flores altas com pendões roxos.
Vestimos constantemente uma versão de nós mesmas na própria mente. Não a adoramos abertamente. Se o fizéssemos, pegaríamos um livro por autoproteção. Instintivamente defendemos nossa imagem contra a idolatria, contra qualquer distorção que a torne ridícula ou distante demais do original. Suponha que o espelho se quebre, que a imagem desapareça. Resta apenas a casca de uma pessoa vista pelos outros. Que mundo árido e raso seria esse? Nos ônibus e nos metrôs, olhamos para o espelho. Daí o brilho vítreo nos olhos. Os romancistas do futuro talvez compreendam melhor essas reflexões infinitas. Não há apenas uma, mas incontáveis. Eles explorarão essas profundezas e deixarão de lado a mera descrição da realidade, já presumindo que a conhecemos. Generalizações, no entanto, evocam domingos em Londres, almoços obrigatórios, regras para tudo, até para toalhas de mesa. Deveriam ser de tapeçaria com pequenos compartimentos amarelos voltados para cima. As outras não eram verdadeiras. E que maravilha descobrir que essas coisas verdadeiras eram quase fantasmas e que a danação por duvidar delas era apenas uma sensação de liberdade ilegítima. O que a substitui agora? Talvez os homens, se você for mulher. O ponto de vista masculino que estabelece a ordem de precedência de Whittaker. Desde a guerra, isso também se tornou meio fantasma. Talvez logo esteja na lata de lixo, junto com bufês de mogno, gravuras de Landseer, deuses, demônios, infernos, deixando-nos com essa vertigem de liberdade. Sob certa luz, a marca parece projetar-se da parede. Não é perfeitamente circular. Parece lançar uma sombra, como se o dedo encontrasse um pequeno relevo, liso como as colinas de South Downs, que dizem ser túmulos, ou acampamentos. Prefiro túmulos. Há algo melancólico e natural nisso. Imaginar ossos estendidos sob a terra ao fim de uma caminhada. Deve haver livros sobre isso. Antiquários, provavelmente coronéis reformados, escavando colinas, debatendo teorias, escrevendo panfletos, até que um infarto os interrompa e seus últimos pensamentos não sejam para a esposa ou filhos, mas para uma ponta de flecha. Nada é provado, nada é sabido. E se eu me levantasse agora e descobrisse que a marca é apenas a cabeça de um velho prego, cravado ali há 200 anos, emergindo sob camadas de tinta? O que eu ganharia? Conhecimento? Sentada ou em pé, posso pensar. O que é conhecimento, afinal? Nossos homens de saber não descendem de bruxas e eremitas que interrogavam musarainhos e anotavam o idioma das estrelas?
Poderíamos imaginar um mundo mais agradável, sem professores, sem especialistas, sem zeladores com perfil de polícia. Um mundo atravessado pelo pensamento, como um peixe corta a água. Nenúfares suspensos sobre ovos brancos do mar. Como é tranquilo aqui embaixo, enraizado no centro do mundo, olhando para cima através da água acinzentada. Se não fosse o almanaque de Whittaker, se não fosse a ordem de precedência. Tenho que me levantar para ir ver com meus próprios olhos o que é, afinal, essa marca na parede. Um prego? Uma folha de roseira? Uma rachadura na madeira? Aqui está novamente a natureza em seu velho jogo de autopreservação. Ela percebe que essa linha de pensamento ameaça desperdiçar energia, ameaça até mesmo esbarrar na realidade. Porque quem seria capaz de erguer um dedo contra a ordem de precedência de Whittaker? O arcebispo de Canterbury vem antes do presidente da Câmara dos Pares. O presidente da Câmara dos Pares vem antes do arcebispo de York. Todos seguem alguém. Essa é a filosofia de Whittaker. O essencial é saber quem segue quem. Whittaker sabe. Console-se com isso, aconselha a natureza, em vez de se irritar. Mas se não puder se consolar, se precisar estragar essa hora de paz, então pense na marca da parede. Entenda o jogo da natureza. Sua prontidão em agir para interromper qualquer pensamento que ameace agitar ou ferir. Talvez daí venha nosso leve desprezo pelos homens de ação, homens que presumimos não pensar. Seja como for, não faz mal encarar uma marca na parede para pôr fim a pensamentos desagradáveis. Agora que fixei o olhar nela, sinto como se tivesse agarrado uma tábua de salvação. Tenho uma reconfortante sensação de realidade que transforma os dois arcebispos e o presidente da Câmara dos Pares em meras sombras. Aqui está algo concreto, definido. É como quando se desperta de um pesadelo à meia-noite e se acende a luz, permanecendo imóvel, venerando a cômoda, venerando a solidez, venerando a realidade, venerando o mundo impessoal que prova existir algo além de nós mesmos. É disso que queremos ter certeza. A madeira é uma coisa boa para se pensar. Vem de uma árvore. E as árvores crescem. E não sabemos como crescem. Durante anos e anos crescem, sem nos prestar atenção. Em campos, florestas, à beira dos rios, lugares nos quais, sem exceção, gostamos de pensar. As vacas espantam moscas com o rabo, à sua sombra nas tardes quentes. As árvores tornam os rios tão verdes que, quando um frango d'água mergulha, quase esperamos vê-lo voltar à tona com as penas tingidas de verde. Gosto de pensar nos peixes que balançam contra a correnteza, como bandeiras ao vento. Nos besouros d'água que lentamente erguem cúpulas de lama no leito do rio. Gosto de pensar na árvore em si.
primeiro na íntima e seca sensação de ser madeira, depois na violência do vento a esmagando, depois na lenta e deliciosa ascensão da seiva. Gosto de imaginá-la nas noites de inverno, erguida num campo vazio, com todas as folhas recolhidas, fechada, nada expondo de sensível aos projéteis de ferro que parecem vir da lua. Um mastro nu numa terra que gira sem cessar durante toda a noite. Em junho, o canto dos pássaros deve soar alto e estranho entre seus galhos. E que frio devem sentir os insetos nos pés enquanto avançam laboriosamente pelas rugas das cascas, ou tomando sol sob o toldo fino e verde das folhas, olhando fixamente à frente com seus olhos vermelhos, talhados como diamantes. Uma a uma, as fibras estalam sob a pressão fria e imensa da terra. E então vem o temporal mais recente. Os galhos mais altos caem, cravam-se novamente no solo, profundamente. E mesmo assim, a vida não termina. Para uma árvore, há ainda 1 milhão de vidas pacientes e vigilantes espalhadas pelo mundo. Em quartos, em barcos, nos assoalhos, forrando salas onde homens e mulheres se sentam depois do chá para fumar seus cigarros. Está cheia de pensamentos tranquilos, essa árvore. Pensamentos felizes. Gostaria de segurá-los um a um, mas algo me distrai. Onde eu estava? Do que mesmo eu falava? Uma árvore, um rio, as colinas dos Downs? O almanaque de Whittaker? Os campos de Asphodelos? Não consigo lembrar. Tudo está se movendo, escorregando, caindo, dissolvendo-se. Há uma vasta sublevação da matéria. Alguém está de pé acima de mim e diz: Vou sair um instante para comprar um jornal. Hein? Embora não adiante comprar jornal algum, nunca acontece nada. Maldita guerra! Que Deus maldiga esta guerra! De qualquer modo, não vejo por que tínhamos de ter um caramujo na parede. Ah, a marca na parede. Era um caramujo.